já. Dentro da gravação, amém? Apocalipse capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Pode sentar-se, irmãos. Irmãos, eu já ouvi um pregador falar a respeito desse versículo, que vai chegar um momento em que os homens vão se jogar de penhascos, não vão morrer. Vão se jogar na frente do caminhão, não vão morrer. Vão se jogar de um prédio, não vão morrer. Vão se dar um tiro na cabeça, não vão morrer. É isso que João está falando? Não, irmãos. Irmãos, entenda que os 22 capítulos do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele não é só simbólico, mas ele também não é só literal. Porque nós temos passagens literais e passagens simbólicas. Por exemplo, de passagem literal. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu, onde todo olho verá. Isso é literal. Se eu disser que é simbólico, não fecha. Outro exemplo de algo literal. Apocalipse 7, 144 mil são pessoas. Apocalipse 11, as duas testemunhas são pessoas. Apocalipse 20, prisão de Satanás, é algo literal. Apocalipse capítulo 21, a nova céus e a nova terra, a nova Jerusalém, é algo literal. Alguns exemplos de simbólicos no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 9 que eu li, os gafanhotos, irmãos. Os gafanhotos é algo simbólico, não é um gafanhoto incerto. Outro exemplo de simbologia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida do sol. Olha só, mulher vestida do sol, não é uma mulher, aí é algo simbólico. Eu não vou explicar aqui para não é o foco aqui da minha mensagem. Outro exemplo de algo simbólico, Apocalipse 17, a mulher vestida de púrpura escarlate, é algo simbólico, representa a falsa religião. Outro exemplo de Apocalipse capítulo 22, que é algo simbólico, cães. Um dia um irmão me perguntou, irmão Fabiano, o que é? Ele não conhece a palavra, por isso que ele me fez essa pergunta. Quem são esses cães? De Apocalipse 22, versículo 15, que não herdarão o reino dos céus. Se refere ao cachorro ou animal? Eu falei, não, irmão. Isso se refere, como a própria palavra de Isaías 56, versículo 11. Cães se refere a pastores, aqueles cães gulosos, que o seu ventre, o seu Deus é o mamon. Aqueles cães que só falam mais dinheiro, e querem só dinheiro. Filipenses também Paulo fala sobre isso, guardai-vos dos cães. Então Apocalipse 22, 15 é algo simbólico. Cães se refere aos líderes religiosos, cães gulosos. Então, irmãos, essa passagem aqui que eu li, que desejarão a morte por um tempo de 5 meses ou 150 dias, não é algo que as pessoas vão tentar contra a sua vida. O que João aqui está dizendo, que após a quinta trombeta, os adoradores da besta e que aceitarão a sua marca, serão afligidos por esses flagelos que virão através desses gafanhotos, que para mim e para muitos são demônios. Então, irmãos, esses flagelos que vai vir sobre essas pessoas, vai ser tão forte, tão terrível, que elas vão desejar morrer. Mas a morte não vem, não é que a morte vai deixar de existir, não. A morte, irmãos, deixará de existir, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, depois que Jesus voltar. A morte e o inferno são lançados dentro do lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, quero dar uma boa notícia para os irmãos, que a morte está com os dias contados. Porque Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Glória a Deus. Então, a morte aqui, o que acontece? O flagelo, a dor, esses demônios vão causar para os adoradores, irmão. Para os que são adoradores de Deus, servos, nós nem estaremos aqui. Glória a Deus. Então vai ser tão forte, tão intenso, que eles vão desejar morrer. E eles também não vão ter coragem de tirar a sua própria vida. E naquele tempo é lógico que se alguém se jogar de um prédio, de um penhasco, chegar na frente de um trem, se dar um tiro, é lógico que vai morrer. Então, esse dia eu li que João, eu não duvido que João escreveu isso aqui
baseado no que ele leu de um escritor, o Flávio Josefo, que foi um escritor que viveu no primeiro século. E ele viveu ainda nos tempos de João. Que João leu, essa fala de Flávio Josefo, historiador judeu. Josefo escreveu que antigamente lá os judeus, naquele tempo eram judeus, eles eram jogados aos leões. E os leões despedaçavam, muitos morriam através dos leões. Mas os homens maus, eles impediam muitos judeus de não serem mortos. Eles iam lá e tiravam a pessoa do leão, do animal, porque eles não queriam que as pessoas evitassem a morte, porque eles colocavam essas pessoas em outro local, onde essas pessoas serviam de espetáculo para o povo lá. Então é isso que João se baseou neste acontecimento e escreveu no livro. Então se você ouvir, como eu já ouvi um pregador falar, que os homens vão se atirar, não vão morrer, não, irmão. Não é isso que João está escrevendo. Glória a Deus. É a mesma coisa que quando aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que sofre de uma doença já há muitos anos, ela deseja a morte. Porque é ruim você viver assim, onde você está doente, você não pode ir para lugar nenhum. É isso que João quer dizer. E você, às vezes está assim, já há anos sofrendo de algum mal. Você deseja a morte, mas ela não vem, mas um dia ela vai chegar. Você também não tem coragem de tirar a sua vida por causa disso. Amém? Então que fique entendido para os irmãos aqui. A gente tem que sempre, irmãos, procurar. Sempre ler o que é o contexto, o pretexto, o contexto que fala que é o antes e depois do texto, para não criar heresias. Eu tomo muito cuidado com isso, mas eu procuro sempre estudar a fundo sobre um assunto, para que se eu não conseguir trazer o assunto 100% verdadeiro, mas quanto mais próximo da verdade, então. Agora não pegar e ler de qualquer jeito e lançar para as pessoas aí, que hoje, irmão, heresia dentro dos tempos evangélicos é o que mais tem. É o que mais tem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.